Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor André Bender e sirvo ao Senhor e à Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui em Aracaju, Sergipe. Vou conduzir o estudo do capítulo 2 do livro de Romanos. Ontem o pastor Ailton Miller apresentou a carta de Paulo aos Romanos e estudou com vocês o capítulo 1. Quem não assistiu, vá até o canal da CPT e assista, porque além de muito interessante, muito bom, ele ajuda a compreensão de toda a carta de Paulo. E deste vídeo, no dia de ontem, eu destaco dois temas primordiais. A justificação é somente pela fé e que a salvação é universal, veio para todos através de Jesus Cristo. Um outro ponto importante destacado pelo pastor Ailton e que é importante para o capítulo 2 é uma questão prática da comunidade cristã de Roma. É a referência aos judaizantes, que além de julgarem os cristãos gentios, ou seja, de origem não judia, diziam também que eles precisavam cumprir as leis de Moisés. E esse é um tema importante para o estudo do capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória e honra, a honra e a vida imortal. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mau. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. O que Paulo coloca é uma questão básica para a teologia cristã, que é a antropologia bíblica, o problema do pecado humano. E ele vai defender 3 pontos importantes. Nós merecemos a ira de Deus. Ele vai defender também que Deus não faz acepção de pessoas. E o último ponto tão importante é que o cumprimento da lei não traz o arrependimento, mas que é a bondade de Deus, ou seja, o Evangelho, que produz o arrependimento nas pessoas. Vamos lá. Paulo vai continuar esse mesmo tema no capítulo 3, mostrando que todos os seres humanos são culpados, são pecadores e merecedores da ira de Deus. Somos pecadores, aliás, desde o início da nossa vida, do início ao fim, e por isso merecemos a justiça de Deus, a sua ira, a sua condenação. Somente com o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo é que temos condições de receber a fé em nossos corações para o arrependimento dos pecados, que assim nos abrirá os olhos para a salvação. E assim seremos salvos em definitivo desta condenação. Paulo sentencia, ele diz: Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir no que é mal. O que motiva, então, a mudança de atitude no indivíduo é o arrependimento. Quem se arrepender e mudar, receberá a vida eterna.
Os egoístas que não se arrependerem, rejeitando o que é justo, serão condenados. Ainda que a palavra arrependimento não apareça aí, ela está subjacente no discurso de Paulo, porque ele diz, olha, é preciso mudar de vida. Então, essa mudança de vida só é possível pelo arrependimento, pela mudança de mente e mudança de atitude. E até o arrependimento não é mérito do indivíduo, mas é obra do amor e da misericórdia de Deus em nossa vida. Paulo, então, inclusive, diz que este cumprimento da lei, ele não traz arrependimento. Ele enfatiza que é a bondade de Deus, a misericórdia, que traz o arrependimento ao ser humano. E não é o cumprimento à lei que faz isto na vida das pessoas. E às vezes nós somos tentados também a condenar a prática de outros, né? Seja dos nossos próprios irmãos de fé da Igreja Luterana ou, eventualmente, também da prática de outros cristãos de outras denominações. E nós esquecemos, então, que também somos pecadores, que somos pecadores tanto quanto os outros. E como eles, também somos alvos do amor de Deus. E necessitamos dessa misericórdia de Deus. Em outras palavras, nem eles e nem nós temos sozinho condições de escapar do julgamento divino, muito menos pelo simples cumprimento da lei. Outro ponto importantíssimo que fica claro nesse texto que eu li, no versículo 12, é que Deus não faz acepção de pessoas. Todos, judeus ou não judeus, são culpados e merecem a ira de Deus. E é neste contexto que Paulo fala que Deus então não faz acepção de pessoas, no versículo 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Então todos serão julgados. E ele inclusive vai destacar sobre isso, né? Porque certamente a pergunta vem, né? Mas e aqueles que não conheceram a lei? Como é que fica com aqueles que não conheceram a lei e não ouviram falar da palavra da salvação do Evangelho? Paulo então fala que a lei foi escrita no coração do ser humano, no coração das pessoas. Todos têm de alguma forma uma noção daquilo que é ou não é bom, daquilo que é certo ou errado. Lembremos que, inclusive, nem todos são criminosos, ladrões e assassinos. Tem pessoas que vivem uma vida aparentemente digna. Porém, devido ao pecado, todos são por natureza pecaminosos e não conseguem sozinhos gerar a fé que conduz à salvação. Por isso, irmãos, esse texto também nos mostra o quanto é urgente pregarmos o Evangelho a todos os povos e a todas as pessoas. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão perecendo sem o conhecimento da verdade. E o julgamento é certo. Para os que morreram ou morrerem sem o conhecimento do Evangelho, esses serão julgados pelos seus segredos ocultos, as suas práticas, aquilo que eles realizaram. E aqueles que conheceram a palavra serão julgados por este conhecimento. Paulo então diz também, agora na segunda parte do texto, que os judeus são indesculpáveis. E aí então ele fala dos judaizantes, ou que nós também poderíamos chamar dos legalistas. Paulo os ataca duramente. Ele não fica apenas na defensiva, ele não apenas defende a sua posição, mas ele é preciso atacar. E ele faz este ataque por amor àqueles que estavam sendo atacados pelos judaizantes e que corriam o risco de perder a fé verdadeira. Paulo diz que os judeus possuem a lei, mas não conseguem praticá-la por completo. E nesses pontos que eles cobram tanto os outros, os não-judeus, eles, no entanto, também não conseguem fazer aqueles pontos da lei. Eles não conseguem fazer aquilo que eles cobram dos outros ou aquilo que eles ensinam. E por isso, então, eles blasfemam contra o nome de Deus. Aqui é importante destacar um comentário de Lutero, das Obras Selecionadas, volume 9, página 211,
transcrito na Bíblia com reflexões de Lutero, sobre esse vício de acusar os outros. Ele diz assim, palavras de Lutero: este é o pior vício e pura arrogância diabólica, quando nos consideramos bons aos nossos próprios olhos e nos parabenizamos quando vemos ou percebemos uma boa qualidade em nós e não agradecemos por ela a Deus, mas nos tornamos arrogantes, passando a desprezar todo mundo e enchemos com ela os olhos a ponto de não mais enxergarmos as outras coisas que fazemos. Achamos que em nós tudo é perfeito, roubando e usurpando desse modo a honra que é de Deus, tornando-nos a nós mesmos em ídolo, sem enxergarmos a calamidade que estamos provocando com isso, quando já teríamos problemas que bastassem com nós mesmos se fôssemos sinceros. Lutero, então, está falando da hipocrisia que muitos praticam. Destaco agora uma outra parte do texto, versículo 19 até o 22. Está escrito: você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Aqui então, Paulo ele questiona a coerência daqueles judaizantes. Até ele questiona ali, ele fala, sobre roubar coisa dos templos. Provavelmente ele estava sabendo de algo que estava acontecendo ali em Roma, de algum judaizante que estava roubando coisas de templos pagãos. E aí, para finalizar a argumentação, Paulo vai citar algo que era caro aos israelitas e aos judeus, a questão da circuncisão. E ele vai dizer que sem a circuncisão espiritual, sem a circuncisão do coração, aquela circuncisão física não tinha valor. Paulo diz assim, Ele diz que se o judeu é circuncidado, e isso é uma coisa fácil, porque não é ele que escolhe, a sua família escolheu e pratica nele a circuncisão, Mas se ele é circuncidado e não consegue cumprir o restante da lei, então aquela circuncisão não tem valor. Quando isso acontece, significa que aquele que se diz judeu não é de fato judeu. Paulo fala então uma verdade que muitos legalistas, sejam os judaizantes de sua época ou os legalistas atuais, uma verdade que esses legalistas não querem aceitar por causa dos seus pecados ocultos. Ele diz no versículo 29, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então aqui mostra que o arrependimento, que essa circuncisão de coração, ela não é algo que o ser humano produz, não é algo que eu escolho, mas é algo que o Espírito de Deus faz em nós. Então, não são as boas obras que mudam o coração do ser humano, levando-o ao arrependimento e à fé, mas a fé é dada ao ser humano pela bondade de Deus, pela graça de Deus. E isso faz com que o ser humano, sem merecimento, receba a fé justificadora, de qual Paulo tanto vai falar. E esse, então, poderá, a partir disso, arrepender-se dos seus pecados para a completa redenção em Jesus Cristo. E isso não é uma invenção de Paulo, Não é algo que Jesus também teria inventado, mas o próprio Moisés, inspirado por Deus, diz aos israelitas em Deuteronômio 36. Ele diz: o Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver
naquela terra. Com isso, nós fechamos o estudo, então, do capítulo 2. Eu recomendo a você reler agora o texto sob esta ótica de que a salvação é para todos, que ela vem mediante Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus que atua em nossos corações para criar a fé e produzir em nós o arrependimento verdadeiro. E assim nós vamos poder testemunhar o verdadeiro Evangelho, que não capitula, que não volta ao mero cumprimento da lei, mas mostra que o cumprimento da lei se deu em Jesus. E como cristãos, por conta da fé e do arrependimento, assim buscamos então fazer a vontade de Deus. Fiquem ligados no canal da Rádio CPT e acompanhem os próximos vídeos de estudos da Carta de Paulo aos Romanos. Fiquem com Deus e até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.